Olá, pessoal! Você chegou ao canal Nave Vida? Sejam bem-vindos! Que alegria ter você aqui de volta! E para quem está chegando agora pela primeira vez, fico muito feliz com a sua presença. Meu nome é Kátia Pessoa e o diretor desse trabalho é o Daniel Tavares e estamos juntos tratando de diversos assuntos referentes a temas como saúde, bem-estar, terapias alternativas, vida, conhecimento e autoconsciência. Além do YouTube, acessem também o meu Instagram e a minha página no Facebook. Não se esqueça de se inscrever, deixe o seu like e compartilhe. E hoje nós temos um tema interessante que se chama Metafísica da Saúde, uma abordagem holística da psicossomática. A Doença como um Caminho é um livro escrito pelos alemães Dahlhausen e Dalk, médicos especializados em psicoterapia e naturopatia, lançado em 1996 no Brasil pela editora Pensamento. O livro trata da importância do autoconhecimento, do poder da mente no processo de cura. Segundo os autores, nós, seres humanos, na tentativa de fugirmos do encontro com o nosso verdadeiro eu interno, mantemos nas sombras memórias indesejáveis e utilizamos as doenças como álibi, que nos isenta da responsabilidade de termos que resolver assuntos pessoais, emocionais e psicológicos. E isso tudo ocorre de forma inconsciente. Segundo Dahlhausen e Dalk, por trás da maioria das doenças, existe um fator psicossomático que não é considerado pelos médicos. Pode parecer complicado de se entender o argumento dos autores, porém, numa abordagem holística, os fatores psicológicos são extremamente relevantes. Freud foi pioneiro ao observar que os pacientes, a maioria do sexo feminino, com sinais de paralisia, parestesia, cegueira, sem que houvesse uma relação direta com uma patologia pré-existente, não deixavam de apresentar os aspectos maléficos das doenças, ainda que o diagnóstico não fosse confirmado. Os sintomas apresentados por essas pacientes foram considerados por médicos renomados daquele momento como um desarranjo de fundo histérico, considerado frivolidade feminina, sem o qual houvesse uma causa física real, não havia tratamento adequado de acordo com a medicina tradicional vigente da época. Isso tudo porque um sintoma evidente que apresente uma ligação com aspectos subconscientes e subjetivos não deveria ser considerado em um diagnóstico preciso. Essa é a conduta médica adotada ainda hoje, uma vez que a medicina tradicional do mundo ocidental e contemporâneo utiliza-se de métodos analíticos e não considera em suas análises aspectos subjetivos do sujeito. Quando a doença diagnosticada é categorizada na ordem dos distúrbios mentais, o tratamento medicamentoso é dado pelo psiquiatra e, para tratar os aspectos de ordem psicológica, encaminha-se ao psicólogo. E essa é uma conduta correta, caminho aberto por Freud. Porém, várias outras doenças, como veremos, é de ordem psicológica, mas tem consequências fisiológicas. Muitas vezes são tratadas pela medicina tradicional, contudo, não se abrange aos aspectos psicológicos. Quando os métodos da medicina tradicional são bem observados, inegavelmente possibilitam um conhecimento minucioso e detalhado sobre determinada doença. Contudo, segundo os autores, para essa medicina, a solução para todos os males encontra-se na superespecialização e também em análises diagnósticas precisas, uma vez que o seu foco está na doença e não no ser humano como um todo. Para os autores, se a medicina perdeu de vista o ser humano em sua totalidade, muitos aspectos subjetivos, porém não menos importantes, ficam fora de uma análise crítica e assim o ser humano é fragmentado em aspectos distintos, físicos ou psicológicos. E sabemos que a fragmentação do todo é a regra da sociedade contemporânea e também
um complicador para tratar as pessoas. Contudo, existe uma ciência que tem por objetivo estudar e esclarecer o processo da doença ou o estado doentio no ser humano em sua totalidade, a psicossomática. Seus fundamentos apoiam-se em princípios metafísicos, filosóficos, mas também considera dados científicos. A abordagem metafísica da psicossomática é coerente com uma perspectiva holística e pragmática, uma vez que a prioridade é o entendimento integral dos fenômenos em oposição ao procedimento somente analítico que toma seus componentes isoladamente. As discussões da medicina tradicional se concentram em critérios de funcionalidade e circulam em torno dos métodos que a tornem ainda mais eficiente. Segundo Detlefsen e Dawkins, o sistema da medicina atual tornou-se muito rentável e isso é um fato. A sua funcionalidade passou a significar rapidez, operacionalidade, otimização e lucratividade, uma linguagem própria do capitalismo. Esses aspectos não estão muito alinhados ao processo de cura, que por muitas vezes é demorado. Mas, na sociedade atual, não há espaço para tratamentos demorados e que afastem as pessoas de seus trabalhos por muito tempo. Esse é um dos paradoxos atual, pois o estresse constante causado pelo trabalho resulta em várias outras doenças associadas e essa é a razão das pessoas serem afastadas do próprio trabalho. Na terapia psicossomática, o sintoma de uma doença é relacional, mas indica que algo está em desequilíbrio no organismo como um todo. Isto é, o ser que adoece vive e interage em determinado contexto que o afeta. Em tese, de acordo com o seu desejo e vontade, ele poderia alterar e modificar o seu processo doentio. Contudo, por tratar-se de uma totalidade que abarca não apenas o aspecto físico do sujeito, mas também o seu estado psicológico, social, econômico e ambiental, sua necessidade fica submetida à vontade de outros. Por estar a serviço dos interesses gerais e não do particular, a ciência médica que impera na maioria dos sistemas de saúde do mundo não reconhecem os argumentos da psicossomática e de muitos tratamentos alternativos que são utilizados por ela. Detlefsen e Dawkins explicam que a medicina moderna utiliza operações concretas e práticas a serviço da ciência. Sem uma filosofia própria, ela segue as regras ditadas pelos métodos científicos do geral para o particular. No corpo, manifestam-se informações dirigidas pela mente. Ele não fica doente por si só. A consciência, por sua vez, como algo imaterial, não é precisamente um produto do corpo, mas também não depende apenas do corpo para existir. As manifestações que surgem no corpo de um ser vivo é a expressão de uma informação ou a concreção de uma imagem que se processa tal como uma emissão de rádio ou de televisão. Portanto, as funções de um organismo não podem ser reduzidas somente em razão da matéria, uma vez que estão interligadas por processos da informação concreta, cujo ponto de partida está na consciência. Ou seja, a saúde ou a doença dependem da manutenção ou perda da harmonia, e esse estado é resultado da interpretação dos significados que o sujeito faz ao receber as informações do meio externo e relacioná-las ao seu universo interior. Segundo Detlefsen e Dawkins, os seres humanos têm dois polos, o positivo e o negativo. Contudo, estamos em um todo muito maior do que possamos imaginar. A totalidade não está fora, ela está dentro de cada um. Filosofias como taoísmo, hinduísmo, budismo compreendem a essência criadora inseparável, como sendo, ao mesmo tempo, masculina e feminina. Nós, seres humanos, somos seres únicos e totais que comportam a dualidade yin e yang e precisamos abraçar tanto os aspectos positivos quanto os negativos. Tal que, por sua vez, também escreveu um livro que se chama A Doença como a Linguagem da Alma,
no qual o autor esclarece que a doença está relacionada a um padrão enraizado e os sintomas representam apenas campos onde ela dá indícios de sua presença. Dessa forma, cada sintoma está relacionado não somente à forma do corpo, mas também a um campo circundante no qual encontram-se os padrões de comportamentos e estratégias de sobrevivência. Quando trata-se de uma doença, percebe-se que certa quantidade de energia flui, impregnando o inconsciente sob a forma de padrões. No entanto, somente o aspecto formal da doença fica visível, como a ponta de um iceberg. Por exemplo, em pouco tempo, sintomas de uma alergia na pele podem desaparecer. Contudo, a permanência de um padrão profundamente enraizado indica que a causa não foi eliminada definitivamente. Não estando livre da doença, ocasionalmente o doente manifestará a mesma alergia. A doença em si e os sintomas que podem desaparecer em poucos dias não são exatamente o problema, mas sim o padrão que os gerou. Dessa forma, qualquer terapia, por mais bem intencionada que seja, se não buscar uma estratégia em longo prazo para alcançar o plano do padrão fundamental, trará pouco benefício, pois tratará apenas do sintoma que surge na superfície sem atingir a causa que desencadeou o problema, explica o autor. Tudo aquilo que não é reconhecido conscientemente é renegado e, como não é admitido como parte da própria identidade, torna-se negativo, o lado obscuro que todos nós temos. Afirmam Dautsen e Dalke, o repúdio, a negação desse outro lado, não faz desaparecer, pois, ao expulsá-lo da consciência, a sua imagem migra para um recôndito escuro dentro do ser, isto é, a nossa sombra. E esse lado, embora não reconheçamos, é tão real quanto qualquer outra parte de nosso ser. Ele existe em nosso inconsciente. A acepção sombra, denominada por Carl Gustav Jung, é a soma de todas as facetas da realidade que o indivíduo não reconhece e não aceita em si mesmo. Tudo aquilo que o ser rejeita em si alimenta a sua sombra, que é a soma de tudo que ele não quer, de tudo que é jogado sob o tapete. O material guardado no inconsciente não é somente memórias pessoais, mas dizem respeito também a arquivos do passado da pessoa, de seus ancestrais e de todo o universo. As pesquisas de Jung sobre o inconsciente coletivo comprovam que o inconsciente é ilimitado, abrange tudo o que existe, existiu e que ainda vai existir. Mas, para evoluir, o ser precisa se ocupar dos aspectos que rejeitou e tal ocorre através da projeção. A projeção, meus queridos amigos e amigas, é um termo usado em psicologia para designar um mecanismo de defesa do indivíduo que projeta no outro seus próprios atributos pessoais, como sentimentos, emoções ou pensamentos inaceitáveis ou indesejáveis. E essa projeção ocorre justamente porque esses sentimentos foram reprimidos. Quando se rejeita um princípio próprio, intimamente, ele se manifesta externamente em forma de situações que também é repudiada. Toda vez que o ser se depara com esse defeito ou problema externamente, internamente ele sente uma grande angústia e, mais ainda, repudia. Esse princípio da projeção do que é renegado é a sombra se manifestando no mundo exterior. Enquanto não resolver acolhê-la em si mesma, a pessoa continuará nessa luta, pois o que mais ocupa a mente do ser humano é exatamente aquilo que ele mais nega e rejeita. E essa é uma lei mental, segundo os autores. O repúdio de qualquer princípio é a certeza de que já o temos ou viremos a tê-lo. E não é verdade que muitos acabam por adquirir o comportamento que mais odiavam nos pais quando crianças? Portanto, segundo os autores, não há nada no ambiente que possa marcar, moldar ou adoecer um ser humano, porque o meio externo é apenas um espelho que reflete o mundo interno, revelando o lado sombra de cada um. Por isso mesmo, afeta, desequilibra e agita a todos.
Segundo os autores, se a sombra dá origem às doenças, enfrentá-las é a sua cura. Um sintoma é tão somente uma partícula de sombra que se introduziu na matéria. Através da sombra, o que faltava ao ser torna-se manifesto, possibilitando-o viver conscientemente aquilo que optou por sufocar e negar. Usando o corpo, o sintoma devolve a plenitude ao ser. O que é negado surge como um sintoma e a única saída que resta é assumir o princípio rejeitado, pois o que impede o ser de adoecer é o princípio da complementaridade. O sintoma indica o que falta, tornando palpável o princípio ausente. A doença torna as pessoas mais sinceras e revela a profundeza oculta de suas almas. O que falta em mim apenas porque eu não aceito isso em mim? Essa é a pergunta que precisamos nos fazer nesse momento tão crucial da humanidade. Na psicossomática, os aspectos qualitativos são mais considerados que os quantitativos. A doença informa muito sobre a pessoa em específico. Embora os sintomas das doenças sejam semelhantes, as causas, por sua vez, correspondem a todo o processo da experiência vivida por cada um. Os fundamentos do estudo psicossomático encontram respaldo na metafísica, porque é preciso considerar a experiência do particular, individual e subjetivo. Não há um princípio básico geral na medida em que cada experiência é única e ela não se repete, ainda que haja uma causa primária. Porém, os padrões significativos podem ser interpretados coletivamente. Assim, temos os meios necessários que nos permitem identificar quais são os males que mais afligem a humanidade em determinado momento e, assim, eliminamos a causa. O que coletivamente tanto não queremos ver que jogamos para debaixo do tapete. O que está oculto, cuja ponta do iceberg surgiu em forma de um vírus tão pernicioso. A humanidade está doente e os sintomas estão surgindo coletivamente. Qual padrão nos uniu para gerarmos uma pandemia? São essas as perguntas que precisamos fazer em âmbito global agora, se sinceramente queremos respostas. A psicossomática não é somente mais uma nova abordagem metodológica. Trata-se de considerar um novo paradigma em matéria de saúde. A diferença é que esse novo paradigma não se encaixa em modelos fixados pelas ciências contemporâneas, cujos argumentos têm por base somente princípios dedutivos. Cada organismo é um universo único e a forma de experienciar é diferente em cada um dos indivíduos. Assim, na psicossomática, não há um princípio suficiente que possa fundamentar um modelo formal e único como ocorre na ciência atual. Há, entretanto, um método indutivo de análise que parte dos dados particulares da experiência sensível. Se as proposições de uma dedução fundamentam-se em premissas verdadeiras que deduz conclusões verdadeiras, o método indutivo, por sua vez, é o raciocínio que, após considerar um número suficiente de casos particulares, conclui uma verdade geral. A indução propõe uma verdade não contida nas premissas e chega a conclusões prováveis, portanto, ela trabalha com probabilidades, mas nunca com certezas absolutas. Os fundamentos epistemológicos da metafísica da saúde, por sua vez, respaldam os estudos e pesquisas da psicossomática, os quais compreendem os desequilíbrios emocionais e as doenças como resultantes de pensamentos, comportamentos e crenças arraigadas, geradoras de padrões equivocados. A metafísica não exige um modelo explicativo geral, nem busca fundamentos em métodos cartesianos de teorias já reconhecidas. Em seu âmbito, é possível especular novos terrenos e até mesmo estruturar uma nova teoria do conhecimento. A metafísica da saúde favorece a psicossomática a desenvolver uma nova abordagem holística sobre a cura do ser em sua totalidade, auxiliando a propagar um modo mais positivo de estar na vida. Assim, o desarranjo causado pela própria doença é capaz de trazer a resposta para a sua solução. Precisamos muito pensar sobre tudo isso agora. Gostaram do nosso vídeo de hoje? Então participem, comentem, deem as suas sugestões,
compartilhem, deixem o seu like e toque o sininho para não perderem nenhuma notificação. Um beijo no seu coração.